Nem todo sacrifício é sobre perder. Alguns são sobre provar até onde vai o amor. A noite caiu sobre as tendas de Hebrom, e o vento trazia o som distante das ovelhas ao longe. Abraão estava acordado. Não havia sono que resistisse àquela voz que ainda ecoava dentro dele. Pegue o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e ofereça-o em sacrifício. As palavras de Deus pareciam não sair da mente dele. Cada sílaba voltava com força, como se fosse um peso sobre o peito. Ele andava em círculos do lado de fora da tenda, os olhos fixos nas brasas da fogueira, tentando entender o que o Senhor estava pedindo. Era como se o tempo tivesse parado. Dentro da tenda, o silêncio. Sara dormia sem imaginar o que havia sido dito. Abraão olhou para ela. Por um instante pensou em contar, mas que palavras poderiam explicar algo assim? Como dizer a uma mãe que Deus havia pedido o filho que ela esperou a vida inteira? Ele se aproximou da tenda de Isaque. O menino dormia profundamente, o rosto tranquilo, o corpo coberto por uma manta simples. Abraão ficou ali por alguns segundos, apenas observando. A cada respiração do filho, o coração dele se apertava mais. Ali estava a promessa viva, o riso que Sara achou que nunca teria, o milagre que Deus havia colocado nos braços deles, e agora o mesmo Deus pedia para entregá-lo de volta. A madrugada foi longa. Abraão sentou-se no chão e olhou para o céu, em silêncio. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Só o som do vento e o estalar da lenha queimando. O rosto dele estava cansado, os olhos fixos nas estrelas que, certa vez, Deus lhe mostrara para prometer descendência. Agora, ele se perguntava como aquela promessa poderia continuar depois disso, mas mesmo sem entender, ele sabia. A voz que falara naquela noite era a mesma que sempre cumprira o que prometeu. E entre o medo e a fé, Abraão escolheu confiar. O horizonte começava a clarear. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas vendo com o coração e sentindo o que está em jogo, então venha comigo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história ganha vida e revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim, você garante que continua caminhando nesta jornada. Agora, volte comigo, porque os primeiros raios de luz já começam a tocar as montanhas do deserto. Abraão se levantou devagar, os olhos estavam firmes, o semblante sereno, não porque a dor havia passado, mas porque a decisão havia sido tomada. Quando o sol começou a nascer, ele sabia, era hora de partir. Antes que o sol subisse por completo, Abraão abriu a tenda. O vento frio da madrugada cortava o silêncio do acampamento. Ele andou devagar até a fogueira, ainda com as brasas acesas da noite anterior. Ficou um tempo olhando para elas, como se esperasse que dali saísse alguma resposta. Mas o céu continuava em silêncio. Respirou fundo e entrou de novo. Sara dormia, o rosto sereno. Por um instante, ele quis acordá-la, quis dizer a verdade, mas o coração travou. Como explicar algo que nem ele compreendia? A mulher que esperou décadas por aquele menino jamais entenderia que Deus havia pedido o próprio filho. Abraão apenas se inclinou, acariciou o rosto dela com delicadeza e sussurrou: "Voltaremos, meu amor. Confie no Senhor." Saiu em silêncio. Do lado de fora, chamou 2 servos de confiança. A voz era calma, mas firme. "Preparem o jumento. Partiremos com o primeiro raio de sol." Eles obedeceram sem questionar. Abraão, então, caminhou até a tenda de Isaque. O menino dormia profundamente. "Filho", disse com voz baixa. Isaque abriu os olhos, sonolento. "Pai?" "Vista-se. Vamos oferecer um sacrifício ao Senhor." Isaque aceitou, ainda sem entender. Pouco tempo depois, estavam prontos.
A lenha foi amarrada, o fogo separado e o jumento carregado. Sara apareceu à porta da tenda. Abraão parou, olhou para ela de longe. O olhar dele dizia tudo o que as palavras não poderiam. Ela sorriu de leve, acenou. Ele retribuiu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Virou-se e partiu. A viagem começou em silêncio. O chão seco, o sol nascendo devagar, o som dos passos dos animais misturado ao da areia sob as sandálias. O caminho para Moriá era longo. Durante horas, nenhum deles falou. Abraão seguia à frente, o olhar fixo no horizonte, o coração preso ao que deixara para trás. Isaque caminhava ao lado, curioso, mas respeitoso. Os servos vinham atrás, atentos, sem perceber o peso invisível daquela jornada. O dia passou devagar. A cada subida, o vento ficava mais quente e o cansaço mais evidente. Abraão parava de tempos em tempos para respirar, sempre olhando o céu, como se buscasse um sinal que não vinha. A mente dele era um campo de guerra. Entre a obediência e o amor, entre a fé e a dor, havia apenas silêncio. 2 dias se passaram. O deserto parecia o mesmo, mas dentro de Abraão, tudo havia mudado. O monte surgiu à distância. Abraão reconheceu o lugar. O coração acelerou. Ali seria o fim da caminhada, ou talvez o começo de algo que ele ainda não entendia. E, enquanto o sol se erguia sobre o deserto, Abraão sabia. O momento que ele mais temia estava se aproximando. O monte estava diante deles, grande, silencioso e ao mesmo tempo imponente. O topo mal podia ser visto por causa da luz forte do sol. Abraão parou. Os servos ficaram atrás, esperando por instruções. Ele respirou fundo e disse com voz firme: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos adorar ao Senhor. Daqui a pouco voltamos." Aquelas palavras saíram como uma promessa, ou talvez como um consolo para si mesmo. Voltamos. Ele não sabia como, mas acreditava que Deus ainda faria algo. Abraão pegou a lenha do jumento e a colocou sobre os ombros do filho. O fogo e a faca ficaram em suas mãos. Os dois começaram a subir o monte. O vento soprava forte, levantando a poeira do chão. O caminho era íngreme e o sol batia direto sobre eles. A respiração ficava mais pesada a cada passo. Por um tempo, o silêncio dominou a subida. Mas então, a voz de Isaque quebrou o ar. "Pai!" Abraão virou o rosto. "Sim, meu filho." E Isaque perguntou: "Nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" A pergunta ficou suspensa no ar. Abraão parou de andar. Por um instante, o som do vento pareceu desaparecer. Ele fechou os olhos, respirou fundo e respondeu com voz trêmula, mas convicta: "Deus proverá o cordeiro, meu filho." Isaque se calou. Não perguntou mais nada, e os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao topo, Abraão reconheceu o lugar. O coração acelerou. Ali seria o altar. Ali o silêncio de Deus encontraria a fé de um homem. Abraão começou a juntar pedras. Cada uma era colocada no chão com cuidado, como se o tempo estivesse sendo medido em batidas de dor. O som das pedras se chocando se misturava ao da respiração ofegante. Isaque ajudava, ainda sem entender. O pai o observava em silêncio. O menino sorria de leve, sem saber o que aquele altar significava. Quando o altar ficou pronto, Abraão pegou a lenha e a arrumou sobre as pedras. O fogo estava pronto. O vento soprava constante e o céu permanecia mudo. Nada interrompia aquele momento. Então, Abraão olhou para o filho. Os olhos dele estavam marejados, mas firmes. Chamou Isaque com voz calma. O menino se aproximou sem entender o que acontecia. Abraão segurou as cordas. As mãos tremiam. Amarrou o filho com cuidado, tentando ser firme, mas a respiração já estava curta. O amor e o dever se misturavam como duas forças opostas dentro dele. Isaque,
confuso, apenas observava. Não havia medo, apenas a inocência de quem confia. Abraão desviou o olhar, não suportava encarar o rosto do menino. Com ternura, cobriu-lhe o rosto com a manta, talvez para poupá-lo da visão, talvez para se proteger do próprio amor. O silêncio era quase palpável, nenhum pássaro, nenhum som, só o vento e o coração batendo rápido. Ele colocou Isaque sobre o altar, em cima da lenha. Por um instante, ficou parado, respirou fundo. O corpo inteiro tremia. Ajoelhou-se, olhou para o céu e fechou os olhos. Nada. O céu continuava em silêncio. Abraão se levantou devagar. Pegou a faca. O brilho da lâmina refletiu a luz do dia. O braço subiu. O corpo inteiro endureceu. O mundo parecia prender a respiração. O vento cessou. Até o tempo ficou imóvel. Abraão manteve os olhos fechados. O amor e a fé se encontraram no mesmo gesto. O braço subiu. O vento cessou. Por um instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. O som dos pássaros, distante. O murmúrio das folhas, silenciado. Só restava o coração dele, batendo forte, pesado, como um tambor dentro do peito. O tempo esticou. Cada respiração parecia um século. O suor escorria pela testa. O braço tremia, mas não recuava. A fé o sustentava onde as forças já não alcançavam. Abraão pensou em Sara. Pensou no riso do filho quando pequeno. No dia em que Deus prometeu que dele viria uma grande nação. As lembranças passavam rápidas, como flashes de uma vida inteira prestes a caber em um único segundo. O braço permaneceu erguido, a lâmina brilhava sob o sol, o silêncio se tornou tão espesso que parecia ter forma, e naquele instante, Abraão compreendeu algo que não sabia explicar. A fé verdadeira não é ausência de dor, é caminhar dentro dela e ainda assim confiar. O braço começou a descer, devagar. O instante estava no limite entre a vida e a perda. O silêncio já não era vazio. Era o prenúncio de algo prestes a romper o impossível. E foi exatamente aí, nesse segundo em que o céu parecia distante e o coração do homem não podia suportar mais, que algo mudou. Uma voz rompeu o silêncio, forte, viva, urgente. Abraão! Abraão! O corpo dele parou no mesmo instante. A mão congelou no ar. O peito arfava. Os olhos se abriram, confusos, procurando de onde vinha aquela voz. "Estou aqui", respondeu, ofegante. A voz veio outra vez, agora com ternura e poder ao mesmo tempo. "Não toque no menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho." E a voz continuou: "Porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, eu o abençoarei ricamente. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia da praia." As palavras atravessaram o ar como uma libertação. A faca caiu de sua mão. Abraão cambaleou para trás e caiu de joelhos. As lágrimas vieram com força, o corpo inteiro tremia. Era como se o peso de dias, de noites e de medo desabasse sobre ele de uma vez. Por um momento, ele apenas chorou. Chorou como quem volta a respirar depois de quase se afogar. Chorou como quem descobre que ainda há vida depois da dor. Isaque ainda estava deitado sobre o altar, imóvel sob a manta. Abraão se aproximou e, com mãos trêmulas, descobriu-lhe o rosto. Os olhos do menino se abriram e se encontraram com os do pai. Nenhuma palavra foi dita, mas aquele olhar carregava tudo: o amor, o alívio, a fé, o mistério. Abraão soltou as cordas, retirou a manta e o ajudou a se sentar. Abraçou o filho com força e o colocou de lado. Isaque respirava rápido, ainda atordoado, observando o pai em silêncio. E então Abraão ouviu outro som,
Algo se movia entre os arbustos, logo atrás. Virou-se e viu, preso pelos chifres em uma moita, um carneiro. O animal lutava para se soltar, mas não conseguia. Abraão ficou parado por um momento, olhando até entender. Deus havia provido. Com as mãos ainda trêmulas, ele caminhou até o animal. Pegou o carneiro e o trouxe até o altar. Soltou as cordas e retirou a manta do rosto do filho. Isaque piscou algumas vezes, respirando fundo. Abraão o abraçou com força e o colocou de lado. E então Abraão ofereceu o carneiro no lugar do filho. O cheiro da fumaça subiu no ar. O fogo estalava, consumindo o sacrifício. O vento voltou a soprar sobre o monte, trazendo uma brisa fresca, como se o próprio céu respirasse junto com eles. O som do fogo, o som do vento e o som do coração de um pai. Tudo se misturava naquele instante. O impossível havia acontecido. A morte havia sido interrompida. E pela primeira vez desde que tudo começou, Abraão entendeu o que Deus estava fazendo. Ele olhou para o céu e sussurrou, com a voz embargada: "O Senhor proverá." Aquela frase não era apenas um agradecimento, era uma revelação. Naquela montanha, Deus mostrou que a fé verdadeira não exige morte, exige confiança total. Abraão não foi chamado a perder o filho, foi chamado a entregar o coração. Deus não queria o sangue, queria a confiança. E Abraão havia entregue tudo. Isaque se aproximou, ainda atordoado, e o pai o abraçou com força. Nenhum dos dois falou. O que havia acontecido ali era grande demais para palavras. O monte, o altar, a fumaça, tudo parecia sagrado. O céu, que antes parecia fechado, agora brilhava em paz. O vento soprava leve, como se o próprio Deus passasse a mão sobre aquele lugar. Abraão ficou olhando para o fogo que se apagava aos poucos. O sacrifício estava feito. Mas dessa vez, o que havia sido entregue não foi o filho, foi a fé. O silêncio voltou a reinar, mas agora era outro tipo de silêncio, não o da dúvida, mas o da presença. Um silêncio cheio de resposta. Abraão olhou mais uma vez para Isaque. O menino, com os olhos marejados, tentou sorrir. O pai retribuiu. Os dois sabiam que nunca seriam os mesmos. A fumaça subia devagar, como uma oração que o vento carrega até o céu. E enquanto o sol descia atrás das montanhas, o altar permanecia ali como um lembrete eterno de que há momentos em que Deus não muda o pedido, mas muda o propósito. E é nesse instante que a fé se transforma em confiança. Naquele dia, Abraão descobriu que a obediência não termina no sacrifício, mas na esperança. E que quando o homem chega ao limite do que pode dar, Deus revela o quanto está disposto a sustentar. O Monte de Moriá ficou conhecido desde então por um nome: o Senhor proverá. Porque foi ali, naquele lugar, que o céu interrompeu o sacrifício e o amor venceu o medo. O fogo se apagou devagar. O vento desceu suave pelo monte, como se o próprio Deus passasse ali. Abraão ficou de pé, olhando para o altar que agora só tinha cinzas. Abraão fechou os olhos. A promessa não era nova, mas agora tinha outro peso. Ele entendeu. Deus não apenas o testara, Deus o transformara. Isaque se aproximou. O pai passou a mão sobre a cabeça do filho e os dois começaram a descer o monte. Nenhum dos dois falava, mas o silêncio agora não doía. Era o silêncio de quem viu a fidelidade de Deus de perto. Ao longe, os servos esperavam. Quando Abraão e Isaque apareceram, eles se entreolharam sem entender o que havia acontecido. Mas o olhar do pai dizia tudo. Deus proveu. Naquele dia, a fé ganhou forma. E a montanha, que começou como o lugar do sacrifício, se tornou o lugar da provisão. Porque a fé que confia até o fim é a mesma que vê Deus agir no último segundo. E na próxima história, veremos um outro chamado impossível, o nascimento de um menino que mudaria o destino do mundo, Jesus de Nazaré.
Agora me diga, qual parte desta história mais te tocou? Escreve aqui nos comentários. Quero ler a tua visão. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta história com alguém que você ama. Que a mesma fé que sustentou Abraão te faça confiar mesmo quando o monte parecer alto demais. Nos encontramos na próxima história. Que o Senhor caminhe contigo.